Olá pessoal, eu sou o Lucas Cart aqui do Panteão de Histórias e hoje nós vamos falar sobre O Diário de Jack o Estripador, da Shirley Harrison. Mas antes de começar o vídeo já sabe, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal e bora começar o vídeo? Aproveitando aí o mês de outubro que nós estamos soltando para vocês resenhas de livros macabros com temáticas mais sombrias de Halloween, hoje eu trago para vocês O Diário de Jack o Estripador, essa versão de luxo lindíssima em capa dura que a Universo dos Livros relançou aí pra gente recentemente e está rolando lá no nosso Instagram o sorteio desse livro aqui para vocês. Então, não esquece de passar lá no nosso Instagram para você participar do sorteio e quem sabe levar para casa esse livro incrível aqui. Nós temos muitos livros sobre o lendário Jack o Estripador e um dos mais polêmicos que nós temos sobre esse personagem é O Diário de Jack o Estripador, escrito pela Shirley Harrison, que foi lançado originalmente em 1993 lá nos Estados Unidos pela Hyperion, que é um selo da editora Disney Press. Apesar desse livro ter sido publicado pelo selo da Disney Press, esse livro não tem nada de Disney, tá bem longe disso. Esse livro teve sua primeira edição aqui no Brasil em 1999 e a Universo dos Livros já publicou ele em 2012. Então muitas pessoas aí já leram esse livro, gostaram muito dele e agora a Universo relançou esse livro nessa edição de luxo e com um conteúdo incrível, maravilhoso dentro dele. Vale a pena você ter um exemplar tão bonito desse na sua estante. Esse daqui é um livro documental sobre o suposto diário achado do Jack o Estripador. E é muito difícil achar uma pessoa por aí que nunca tenha ouvido falar de Jack o Estripador. Essa lenda eterna aí que virou um personagem quase mitológico para nossa humanidade. E muitas pessoas, apesar de conhecerem o nome, não conhecem a história por trás desse nome, né? Não sabem quem foi Jack o Estripador, o que ele fez para ser tão famoso, porque realmente o que ficou muito famoso foi o nome dele, Jack o Estripador. Isso ficou na cabeça das pessoas por todos esses anos aí e vai continuar provavelmente para sempre na nossa história. Ele teve o mesmo impacto de quando nós tivemos o suposto diário de Hitler, que após várias investigações foi provado que o diário de Hitler era falso. E depois de décadas de estudo sobre a autenticidade do diário de Jack o Estripador, os estudiosos conseguiram chegar a uma resposta de que ele sim é autêntico e de que o autor desse diário foi James Maybrick, que seria Jack o Estripador. Ele foi um assassino que em 1888 assassinou 5 mulheres porque ele tinha um ódio tremendo por prostitutas e ele acreditava que Deus havia mandado ele para a Terra para exterminar a raça das prostitutas da época. E a maneira como ele assassinou essas 5 mulheres foi tão brutal que na época as pessoas tinham o Jack o Estripador como um demônio, porque ele estripava suas vítimas, mutilava partes dos corpos delas e deixava essas partes jogadas no local do crime. E é claro, na história da nossa humanidade nós já vimos casos bem piores de assassinos que fizeram um número muito maior de vítimas e também monstruosos dessa maneira. Porém, o nome Jack o Estripador acabou ficando na história da humanidade, que inclusive foi um nome que a própria população da época deu para esse assassino. Então Jack o Estripador é um personagem que surgiu na época. Ele era tão perverso que, além do modo monstruoso que ele assassinava suas vítimas, ele se deleitava com a incompetência da polícia de não conseguir pegar ele. E com isso ele achou ainda mais divertido deixar pistas nos locais do crime, indicando que ele era o Jack o Estripador e mesmo assim a polícia não conseguia pegar ele. Ele inclusive mandava cartas para os investigadores avisando sobre os seus próximos ataques e mesmo assim ele não era pego. E nesse livro aqui nós vamos acompanhar toda a investigação que nós tivemos para provar a autenticidade do diário e toda a investigação também que foi feita para poder provar que o diário foi escrito por James
James Maybrick, que era um rico homem de família da era vitoriana. Nesse livro nós vamos ter documentos como recortes de jornais da época, fotos dos locais dos assassinatos, fotos das vítimas do Jack o Estripador. Então nós temos aqui fotos bem chocantes, imagens muito chocantes, além de mapas e outros documentos. Além de, é claro, nós termos aqui nesse livro a cópia original do diário de Jack o Estripador. Então nesse livro nós vamos ter as cópias das páginas originais com a transcrição da autora e, é claro, no caso desse livro aqui, traduzido pelo Felipe Vieira, da Universo dos Livros. Que, inclusive, nós temos aqui uma tradução muito boa de um material muito importante. Então é muito importante que a tradução seja feita de uma maneira correta, porque nós temos termos da época vitoriana, que nós temos versos que o próprio Jack o Estripador colocou no diário dele que, se nós traduzirmos, não vai fazer sentido. Então a tradução tá muito incrível desse material aqui. E o que é mais importante desse livro também é que nós vamos acompanhar toda a história do James Maybrick. Nós vamos ter um panorama da vida dele. Como eu já disse, James Maybrick era um rico homem de família da era vitoriana, viciado em arsênico, que muitas pessoas já ouviram falar que arsênico é um veneno mortal, mas na época muitos homens importantes tinham vícios, como drogas, mas trazia toda a degradação possível ao corpo das pessoas. Então o que matou James Maybrick foi o vício dele em arsênico. Ele foi se deteriorando cada vez mais com o uso dessa droga, desse veneno, até que enfim ele ficou de cama e tomou a sua última dose mortal. Mas estudos apontam também que o arsênico mexia muito com a cabeça das pessoas. Então talvez o uso desse veneno seja o que tenha deixado o James Maybrick cada vez mais psicopata, cada vez mais violento. James Maybrick fez da vida da sua mulher, Florence Maybrick, um inferno. A partir de um determinado período ele começou a violentá-la e, após todos esses anos de abuso, a Florence Maybrick foi acusada de envenenar o marido dela, James Maybrick, que foi o que causou a morte dele. E o julgamento desse caso, o julgamento da Florence Maybrick, acabou entrando para a história como um dos mais famosos, mais tensos, mais assistidos pela população e, posteriormente, um dos julgamentos mais falhos por parte da justiça, porque só depois que foi provado que não foi ela quem envenenou o seu marido, e sim ele mesmo que tinha esse vício que acabou levando-o à morte. Então, antes mesmo de James Maybrick ser o principal suspeito de ser o Jack o Estripador, a família Maybrick já era muito famosa por esse caso. Porque as investigações de quem era Jack o Estripador continuam até hoje, porém mais de meio século depois da morte de James Maybrick foi que chegaram à conclusão de que ele seria Jack o Estripador. Esse livro mostra muito que, apesar de todas as evidências de que James Maybrick era Jack o Estripador, não se pode ter uma completa certeza. Jack o Estripador continua sendo um grande mistério da humanidade. E o que é muito importante nesse livro é isso, que ele vai apresentar fatos que foram estudados, que foram autenticados por vários e vários especialistas, estudiosos, porém, a autora Shirley Harrison não coloca tudo isso como uma verdade absoluta do caso e deixou em aberto para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões. Inclusive, ela apresenta todos os artigos que saíram difamando ela, falando que o diário era falso, que ela estava disseminando mentiras. Ela explica as respostas que ela deu para todos esses comentários, para todos esses artigos que saíram. E esse livro aqui é tão importante justamente por isso, porque foi um trabalho muito duro de poder sair pelo estudo que nós temos nesse livro aqui. Então eu indico super para vocês esse livro incrível, esse livro importantíssimo. É claro, é um livro bem chocante. A linguagem que o autor do diário utiliza é uma linguagem bem chocante. Ele trata as pessoas com o maior desprezo possível, ele usa termos muito pejorativos. Então, se você tem estômago para isso, você precisa ter esse livro aqui, você precisa lê-lo. Como eu já disse, ele é documental,
legal, então em algumas partes pode ficar um pouco arrastado, mas apesar de tudo isso, compensa muito a gente ler um livro desse e saber a real história de uma lenda tão grande da nossa humanidade. E agora, com essa edição maravilhosa, linda, de luxo que nós temos aqui, você não pode deixar de ter esse livro. Então, se você se interessou por ele, a gente vai deixar o link aí para você adquirir aí na descrição. Não deixe de participar lá no nosso Instagram do sorteio dele, porque quem sabe você ganha esse exemplar. E nós vamos deixar o link aqui na descrição também do documentário que nós temos sobre esse livro aqui. Não deixe de deixar o seu curtir aí no vídeo, se inscrever no canal, acompanhar a gente nas redes sociais, não esquece do sorteio lá no Instagram. Interaja aí com a gente nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. E por hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo.